Eu sou a doutora Adriana Monteiro e eu te ensino a faturar 50k por mês e viver de ROF. Boa noite, meu povo! Hoje a gente vai falar aqui, deixa eu colocar aqui, a gente vai falar sobre as intercorrências de toxina botulínica que te afastam dos 50 mil reais na harmonização facial. Para quem não entende, para quem não acha que existem intercorrências de toxina botulínica, existem sim. E eu ainda falo mais. As pessoas negligenciam muito a toxina, acham que é coisa fácil, né, da gente fazer a aplicação, porque só entende praticamente de testa, glabela e pé de galinha. Mas não. A toxina botulínica pode ser aplicada em várias regiões da face, inclusive aumentando aí o seu faturamento na harmonização facial, né? E este é o problema, você não saber perfeitamente fazer a aplicação da toxina botulínica em outras regiões. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Sobre essas intercorrências de toxina botulínica, quais as outras regiões que você pode aplicar a toxina botulínica e como proceder para você não ter intercorrência na aplicação da toxina botulínica e assim te afastando, né, desses 50 mil reais por mês na harmonização facial, tá? Então, assim, a primeira coisa que todo mundo conhece, que a maioria das pessoas sabe aplicar, é testa, glabela e pé de galinha, né? Qual que é o maior medo das harmonizadoras quando a gente fala de testa, glabela e pé de galinha? A tal da ptose. O que é a ptose? É quando cai a pálpebra. Quando você faz aplicação em musculatura que não pode ser aplicada e a pálpebra cai, né? Caindo essa pálpebra, o que acontece? O paciente fica lá um tempão com essa pálpebra caída sem conseguir abrir o olho, né? E isso é a pior das intercorrências que pode acontecer com a toxina botulínica. E para que isso não aconteça, você tem que saber perfeitamente como fazer a aplicação. O que eu vejo é muita gente também tendo medo de fazer a aplicação nessa região. Só que essa região aqui é o corrugador e a cauda do corrugador. E se você não faz a aplicação nessa região, você não consegue travar a glabela, tá? Então essa região não tem problema nenhum de você aplicar. Você não pode aplicar nessa região a toxina botulínica, tá? Que aí sim é onde você vai ter a ptose de pálpebra. Então, o que é mais importante? Você realmente conhecer a anatomia da região. Você conhecer todas as musculaturas e entender quais são as musculaturas que você pode travar e quais são as musculaturas que você não pode travar, tá? Principalmente em testa, glabela e pé de galinha, né? A gente faz o pezinho de galinha, mas o pezinho de galinha você também tem que ter cuidado para você não aproximar muito da órbita e também, né, deixar às vezes o paciente com assimetria, tá? Então, eu falo para dar pelo menos um dedo aqui assim, ó, né, da cauda da sobrancelha para a gente poder aplicar nessa região aqui da pálpebra, tá? Do pé de galinha, desculpa. Para a gente não ter nenhum tipo de intercorrência nessa região. Uma outra intercorrência, na verdade, uma outra região que a gente pode aplicar a toxina botulínica, né, é no nariz. Para as bunny lines, que são essas ruguinhas que a gente tem aqui no nariz. Agora, o que você precisa deixar muito bem explicado para o seu paciente é que essas bem laterais aqui, ó, não é legal a gente aplicar. Por quê? Porque a gente tem a musculatura que vai aqui para o cantinho da boca, o elevador do canto da boca. E se você aplicar nessa região aqui, você pode pegar essa musculatura e travar o sorriso do paciente. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, Adriana do céu, mas eu apliquei lá no nariz e a pessoa agora não consegue sorrir. Exatamente porque você não estudou anatomia e não entende que essa musculatura do nariz, ela vem para o canto da boca, para a comissura labial, tá? Então você tem que ter muito cuidado ao aplicar nessas bunny lines. Aplica mais centralmente, não aplica tanto lateralmente do nariz. Então esse é um tipo de intercorrência que, na verdade, eu até explico uma coisa para você. O pico da toxina botulínica, ele é de 15 dias, tá? Quando chega nos 15 dias, essa toxina botulínica, ela começa já a decair,
né? Não é que ela vai perder o efeito dela todinho, mas quando chega nos 15 dias, o pico máximo dela, de travamento máximo dela, é nos 15 dias. E assim, quando chega nos 15 dias, começa já o processo, né, de diminuição da toxina botulínica. Por que isso é importante? Inclusive para você tranquilizar o seu paciente. Nesses casos, por exemplo, de nariz, você fala, fica tranquilo, uns 15 dias vai ficar assim, uns 15 dias vai ficar incômodo e vai começar a melhorar. O único problema maior realmente é a pitose de pálpebra, que a paciente não quer ficar assim 6 meses, né? Então, se a paciente tiver uma pitose de pálpebra, você tem que agir com medicamentos e você tem que agir também com ultrassom para sair mais rápido essa toxina botulínica da região, tá? Hematomas e edemas são normais, gente. Isso pode acontecer. A gente chama de intercorrência, mas é algo normal e que pode acontecer, né? A gente sabe que a face é muito vascularizada e a gente sabe que pode ocorrer o rompimento de algum vaso naquela região, né? E aí ficar algum hematoma, ficar algum edema. Adriana, tem algum problema eu injetar toxina botulínica dentro do vaso? Não, nenhum. Tá? A toxina botulínica é diferente do ácido hialurônico. Então, a gente não tem problema se fizer essa injeção dentro, né? Injetar produto dentro do vaso, tá? Sem problema algum. Além disso, existem as outras regiões da face aonde a gente pode aplicar a toxina botulínica. Aonde mais, Adriana? Eu posso aplicar microbotox na pálpebra inferior, microbotox na face inteira, tá? Para aquelas rugas, às vezes, laterais que o paciente tem aqui, né? O que é o microbotox? É uma toxina botulínica um pouco mais diluída para que a gente consiga o efeito desejado, tá? Para que a gente melhore essas ruguinhas, aonde a gente não pode aplicar a toxina botulínica direto, senão o que vai acontecer? A gente vai paralisar aquela região e não é isso que a gente quer. Só que microbotox, quando se trata de microbotox, você precisa entender que você tem que aplicar mais superficialmente. Porque mesmo sendo microbotox, você não quer travar aquela musculatura, tá? Então, saiba aonde você tem que aplicar. Posso aplicar microbotox na face inteira? Pode, tá? Só que tem que ser aplicada um pouco mais superficial, né? Meio que em pápulas, para que você consiga o resultado desejado e não trave o seu paciente. Se você aplicar muito microbotox nessa região, às vezes homens, né, tem muitas rugas aqui, mulheres muito magras também tem aquelas rugas aqui, né? Se você aplicar uma quantidade muito grande, não interessa se é microbotox, é uma quantidade grande, vai travar o sorriso da pessoa, ela vai ficar assim, ó, por um tempo sem conseguir sorrir, tá? Então toma cuidado quando você for fazer a aplicação da toxina botulínica, do microbotox também nessas regiões, tá? Aonde mais a gente pode aplicar a toxina botulínica? A gente pode aplicar na pontinha do nariz para elevar um pouquinho a pontinha do nariz. A gente pode aplicar, inclusive, no arco do cupido, uma unidadezinha, só para dar uma invertida nesse arco do cupido. No inferior também a gente pode aplicar. A gente pode aplicar no código de barras, né? Aqui ao redor dos lábios. A gente pode aplicar no músculo da beleza, que a gente fala, que é pra gente dar uma relaxada aqui, né, na musculatura e deixar uma curvatura mais bonita nessa face. A gente pode aplicar no pescoço. A gente pode aplicar no cantinho aqui, na comissura labial, para esse lábio não ficar indo para baixo toda hora que a gente faz um preenchimento labial. Então, assim, a toxina botulínica pode ser utilizada em vários lugares da face. A única coisa que eu quero que você entenda, para que não tenha intercorrência, é o seguinte. Quando for a primeira vez que seu paciente está indo no consultório, é a primeira vez que seu paciente está indo aplicar toxina botulínica, você não conhece como essa musculatura do paciente se comporta, você não sabe como vai se comportar mediante a toxina botulínica, menos é mais. Então, sempre que o paciente vai a primeira vez no meu consultório, eu não saio aplicando 5 unidades em cada ponto da toxina botulínica, não.
Então, por exemplo, na comissura labial, começa com 2 unidades, né? Se for fazer código de barra, é mais superficial, uma unidadezinha em cada ponto. Então, você vai aprendendo a lidar com aquela musculatura do paciente. Você sabe que a próxima vez que a paciente vier, a próxima vez que a paciente chegar no seu consultório, já vai estar anotado na ficha dela quantas unidades você colocou, como se comportou aquela musculatura e se você pode colocar uma quantidade maior de toxina botulínica naquela região, tá? Então presta bastante atenção quando você for fazer a toxina botulínica para que não aconteça esse tipo de intercorrência. Menos é mais, por quê? Porque assim, às vezes fica uma coisa muito assimétrica, o paciente não vai querer voltar, embora a gente saiba que é um efeito da toxina botulínica. E a gente sabe que nos 15 dias vai ficar algo mais, né, mais aparente e depois vai melhorando. Mas ninguém quer ficar assimétrico. Ninguém tá afim de ficar torto, entendeu? Então, quando for a primeira vez do paciente no seu consultório, aplique uma quantidade menor para depois você ir acostumando com aquela musculatura e você ir aplicando uma quantidade maior, tá? Então, esse é um tipo de intercorrência muito comum, que são as assimetrias. Por isso que eu falo assim, não negligencie toxina botulínica. As pessoas acham que toxina botulínica, é o primeiro curso que toda harmonizadora faz, né? É o primeiro curso que todo mundo faz, que eu sei que você é harmonizadora, foi o primeiro curso que você fez. E aí você acha que é coisa fácil, que é coisa simples. Não. A toxina botulínica, se não aplicada corretamente, né, se não aplicada com parcimônia, você vai causar assimetria no paciente. Outra coisa que você precisa prestar atenção, que o lado direito nunca é igual ao lado esquerdo. De ninguém. Nem de mim, nem meu menos ainda, que tive paralisia facial. Mas assim, o lado direito nunca é igual ao lado esquerdo. A gente é assimétrico, todo mundo é assimétrico. Então é algo que você precisa prestar muito bem atenção para você entender se você vai ter que aplicar mais toxina de um lado do que do outro, tá? E isso é algo que as pessoas, elas deixam passar e elas vão aplicando assim, ó, igual de um lado do que do outro. Eu, por exemplo, como eu tive a paralisia facial, eu tenho que aplicar aqui na minha comissura labial uma quantidade maior do lado esquerdo do que do lado direito, tá? Então, a mesma coisa na testa, eu tenho que aplicar mais do lado esquerdo do que do lado direito, que é onde eu tive a paralisia. Então, o que eu falo assim, nós, seres humanos, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma miscigenação enorme, nós somos todos diferentes. Todos diferentes. Então, se você tratar todos os seus pacientes da mesma forma, fizer o mesmo planejamento para todo mundo, aquele arroz com feijão para todo mundo, você corre um risco seríssimo de ter alguma intercorrência, tá? Intercorrência, gente, desde a mais leve até a mais grave, não é legal, né? O paciente não gosta de assimetria. O paciente não gosta de ficar tortinho, nem que seja por 15 dias. Né? Não é legal. Então você tem que evitar isso ao máximo. E explicar para o paciente que sim, hematomas faz parte de intercorrência e sim pode acontecer. A face é extremamente vascularizada. Edema pode acontecer, super normal, é uma intercorrência controlável, né? Porque a face também é muito vascularizada e isso é normal. E pode acontecer de alguma assimetria. Claro que na próxima consulta você vai melhorar essa assimetria do paciente? Vai, mas não é legal, entendeu? O microbotox é algo que eu falo para você ter cuidado, tá? Já falei isso anteriormente, mas eu vou repetir. Tenha cuidado com o microbotox. Não aprofunde microbotox, porque senão você trava demais a pessoa, tá? Outra coisa que você precisa explicar para o seu paciente não é uma intercorrência, mas é algo que acontece e muitas pessoas negligenciam nisso, tá? Que é o quê? Eu quero a sobrancelha arqueada, ó, que nem a minha, né? A minha, eu tenho a paralisia, essa daqui não arqueia tanto, então essa daqui arqueava demais, eu preciso fazer a compensação para poder melhorar.
mas eu gosto de sobrancelha metida, sobrancelha arqueada, né? E a paciente também gosta, a maioria das pacientes também gostam. O que você precisa explicar para o paciente, isso não é uma intercorrência, tá? Isso é algo muscular que você precisa explicar para sua paciente. Não dá para ter tudo nessa vida. Então, assim, não dá pra gente ter sobrancelha arqueada e tirar essa ruguinha aqui acima. Por quê? Porque quando a gente arqueia a sobrancelha, a gente centraliza a toxina botulínica mais aqui no meio. A gente vai centralizar aqui para essa sobrancelha poder subir, tá? Então isso tem que ser explicado para sua paciente, porque senão a sua paciente vai achar que você errou na hora de fazer a aplicação de toxina botulínica nela, tá? E não, na verdade você vai arquear a sobrancelha, mas muitas das vezes essa ruguinha, ó, dá pra ver até no meu, ó, essa ruguinha aqui em cima, ela não sai, porque eu preciso centralizar a toxina botulínica para poder elevar essa sobrancelha. E a paciente tem que estar ciente disso, porque a hora que essa toxina fizer efeito e ela vê que arqueou a sobrancelha, mas ficou uma ruguinha aqui, ela vai vir reclamar com você, tá? E aí você vai falar, lembra que eu te falei que não dá para ter tudo nessa vida? Pois então, ó, ficou essa ruguinha. Se eu melhorar essa ruguinha sua, vai arquear a sobrancelha? Vai, mas não tanto, né, nesse ponto de ficar a sobrancelha metida. A gente pode fazer 2 pontinhos aqui embaixo da sobrancelha, que são pontinhos mais avançados. Pode aqui na caldinha da sobrancelha? Pode. São pontos mais avançados, dá pra gente fazer. Mas nada arqueia tanto quanto a gente aplicar somente no centro da testa, tá? Então é algo que não é uma intercorrência, não é algo errado, mas eu falo que o combinado não sai caro. Então você tem que explicar para a paciente isso que vai acontecer, que nem eu tive uma paciente esses dias que aconteceu isso. Eu quero arquear bem a minha sobrancelha. E aí eu falei para ela exatamente isso. Falei, olha, fulana, a gente vai arquear a sobrancelha, só que provavelmente essa ruguinha aqui de cima sua ainda vai continuar, né? E porque eu preciso aplicar toxina botulínica mais no centro para poder arquear essa sobrancelha. Quando ela me procurou depois dos 15 dias, ela falou, ai, Adriana, tá me incomodando essa ruguinha. Eu sei, aí ela já falou, eu sei, você já falou, tal, não sei o quê, mas eu gostaria de tirar essa ruguinha. Eu falo, então você tá ciente, né, que a gente não vai deixar essa sobrancelha tão arqueada, não tá? Não, eu tô, você me avisou antes, tá? Então, ok, o problema é você falar depois, a paciente acha que é um erro seu. Aí ela vai falar que o outro profissional aplicou e ficou melhor porque tirou essa ruguinha de cima. Na verdade, não é isso. Na verdade, é porque você não explicou para ela exatamente, né, como funciona a ação da toxina botulínica. Então, explique para ela entender, tá? Outra coisa que eu quero te falar, e é uma intercorrência, né? Mas é algo que depois dos 15 dias dá uma melhorada também, mas às vezes é chato para o paciente esses 15 dias aguardar para poder começar a melhorar. Mas toma cuidado com o sorriso gengival. Sorriso gengival, as pessoas estão acostumadas a fazer a aplicação na lateral do nariz. Eu não aplico somente na lateral do nariz, eu aplico na lateral do nariz e aplico mais para cá também. Aonde? Ó, até onde vai a linha do sorriso. Então eu aplico aqui e aplico aqui. Por quê? Porque o sorriso desce por inteiro. Se você aplica só aqui, desce aqui e o paciente fica assim, ó. Aí ela fica sorrindo desse jeito. Olha que coisa mais linda do mundo. E ela fica assim e ela odeia, tá? Então sempre que você fizer sorriso gengival, primeiro, comece com pouca quantidade. Eu começo com 2 unidades aqui e uma aqui. 2 e uma. Adriana, mas sorriso gengival é enorme. Dane-se, você não sabe como aquela musculatura se comporta. Coloco 2 unidades aqui e uma unidade aqui, tá? E aí a gente vê como que vai se comportar aquela musculatura. Mas abaixe o sorriso da sua paciente por inteiro. Senão aqui fica assim e aqui fica assim. A paciente fica parecendo, ó, um palhaço, tá? É muito feio. Então saiba fazer a aplicação de sorriso gengival, que é uma das causas de maior intercorrência e maior reclamação do paciente quando faz toxina para sorriso gengival.
Eu lembro quando eu fiz logo lá, 8 anos atrás, lá na harmonização facial, que eu fiz a toxina botulínica no meu sorriso gengival e ficou desse jeito, tá? Eu fiquei assim, ó. Até ver se eu acho foto. Eu fiquei assim. Ficou horroroso. Aí sim eu fui lá e fiz a aplicação aqui na lateral, né? Pra gente poder abaixar o sorriso completamente. Adriana, mas como que eu calculo isso? Você vai fazer na lateral do nariz, na asa do nariz, normal, igual todo mundo aprendeu. Vai pedir para o paciente sorrir, o meu sorriso é torto por causa da paralisia, mas vai pedir para o paciente sorrir e vai ver aonde a comistura labial dela tá indo, né? Aonde é o ponto mais alto desse sorriso. Você vai marcar aqui, TUF, mais uma unidade. Tá? Isso para você não ter intercorrência, porque sorriso gengival é algo que as pacientes reclamam muito, né, de outros profissionais que fizeram e não deu certo, e fica com esse sorriso assim, daquele jeito, parecendo nervoso, assim, ó. Aqui abaixo e aqui alto, tá? Então, o sorriso gengival é algo que você tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer, porque realmente fica feio, tá? Realmente, se você não fizer corretamente, fica feio. E a paciente fica assim, pelo menos uns 15 dias bem travada. Ela não consegue comer, ela não consegue sorrir, ela não consegue assoprar, tá? Ela não consegue chupar um canudo, né? Ela não consegue fazer a sucção no canudo. Então, assim, é muito incômodo para a paciente. Então, a pior intercorrência, assim, que eu acho, lógico, fora a ptose, é você travar o sorriso da paciente. Então, toma cuidado com bunny lines, toma cuidado com sorriso gengival, toma cuidado com código de barra, tá? Toma bastante cuidado, porque se você travar o sorriso da sua paciente, a sua paciente não volta mais, que ela acha que é um erro seu, tá? Ela não volta mais e isso te afasta dos 50 mil reais por mês na harmonização facial. Porque paciente que fica insatisfeita com toxina não volta, porque a toxina é o básico, né? E se você não tá dando o básico para ela, ela não vai vir fazer outros procedimentos com você, tá? Certo? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é: respeite a toxina botulínica. Não é porque é o primeiro curso que você fez na vida que é o mais fácil do mundo. Não é fácil a toxina botulínica. Você tem que entender muito bem a anatomia para você principalmente dar simetria para o seu paciente. Esses dias eu tive um aluno, o Mauro, não sei se ele está aqui na live, mas um aluno que fez assim um trabalho excelente numa paciente com paralisia facial. Não é fácil, né? Depois do curso, ele aprendeu a fazer. Não é fácil você fazer toxina botulínica em paciente que teve paralisia, assim como eu tive a paralisia, tá? Então, assim, ele fez... Olha lá, o Mauro, tá assim. O Mauro, depois do curso de Verde Hoff, ele fez um trabalho excelente numa paciente de paralisia facial. E a paralisia facial dela estava maior do que a minha. Eu sou bem assimétrica por causa da paralisia. A dela estava bem assimétrica também. E ele fez um trabalho excelente de toxina botulínica nessa paciente. Não adianta você querer preencher paciente que teve paralisia facial de Bell, tá? Você tem que compensar com toxina botulínica. O Mauro fez um trabalho excelente, se ele me permitir. Eu vou até colocar aqui para vocês depois, para vocês verem, né, que ele colocou na nossa comunidade do curso. Se ele me permitir, eu coloco aqui para vocês depois, para vocês verem que trabalho excelente com a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela faz milagre, gente. Principalmente nas assimetrias. E isso é algo que você precisa prestar muita atenção no seu paciente. Como eu falei, todos nós somos assimétricos. E as pessoas negligenciam isso. Elas querem, às vezes, corrigir as assimetrias com preenchimento. Não é assim que funciona. Você primeiro... olha, tem vídeo no seu perfil. Beleza, vou pegar lá também seu vídeo para postar aqui. Você pode tudo. Então, assim, as pessoas negligenciam esse tipo de coisa. Elas querem, às vezes, compensar alguma assimetria com preenchimento, e não é assim. Às vezes, a maioria das vezes é a musculatura que está puxando muito, é a musculatura que está trabalhando mais de um lado do que do outro. E isso você precisa
saber diagnosticar para você fazer um planejamento e um procedimento correto para o seu paciente, tá? Então, assim, você causar qualquer tipo de intercorrência no seu paciente, sim, te afasta dos 50 mil reais por mês na ROF. Porque, como eu falei, a toxina botulínica é algo de entrada, é algo que precisa ficar bem feito, é algo que precisa ficar excelente. Porque se a pessoa já não gosta da sua toxina, ela não vai vir fazer outros tipos de procedimento com você, tá? E você tem que entender que a toxina botulínica ela é feita em várias regiões da face. Não seja uma profissional que injeta somente em testa, glabela e pé de galinha. Aí eu falo que você não é uma harmonizadora, você é uma simples injetora, que sai injetando qualquer coisa na cara do seu paciente e só sabe injetar em testa, glabela e pé de galinha, tá? Então, assim, a gente tem que saber aplicar a toxina botulínica em toda a face. Toda a face. Eu falo que se não fosse a toxina botulínica na minha vida, que teve paralisia facial, eu ia ser mais torta do que eu já sou. Porque sem a toxina eu fico assim completamente fora de esquadro, né? Então a toxina salva a minha vida e a de muito paciente seu. Então comece a prestar atenção a partir de hoje se realmente aquele paciente é somente preenchimento ou se você tem que fazer toxina botulínica naquela região, tá? Comece a prestar atenção. Gente, o negócio é o seguinte, ó. A partir de segunda-feira, já vou dar spoiler aqui. A partir de segunda-feira, as inscrições pro próximo Viver de Hof, segundo Viver de Hof, semana Viver de Hof, vai estar aqui. Você se inscreve, porque tem um monte de coisa nova, né? Eu vou te mostrar um monte de coisa para te ensinar a faturar até 50k por mês e viver de Hof, tá? Então é um evento de uma semana, são 3 dias, e eu vou te mostrar tudo isso na semana Viver de Hof, como que você vai faturar 50 mil reais por mês e viver de Hof, tá? Então a partir de segunda-feira as inscrições estão abertas. É um evento 100% online e gratuito, tá? Que eu vou te mostrar um monte de coisa. Inclusive, Mauro, o melhor curso de Hof que já comprei. Indico demais, assistam. Inclusive, Mauro, até para quem já é aluno, eu indico participar da Semana Viver de Hof. Eu vou mostrar planejamento, eu vou mostrar um procedimento na prática, vou mostrar procedimentos na prática, que eu acho que eu não podia falar, mas enfim. Vou mostrar procedimentos na prática. Enfim, tá? Vai estar muito incrível a Semana Viver de Hof.